O Instituto Federal do Rio de Janeiro, ele veio um período muito tempo sem concurso e nesses últimos anos a gente conseguiu viabilizar a existência desses concursos, seja para os cargos de professores, né, de educação básica, técnica e tecnológica, seja para os cargos técnicos administrativos em educação. Era uma demanda de longa data e a gente conseguiu reestruturar para eles começarem. A gente começou em 2021, né, e fizemos alguns concursos. A gente teve em torno de 150 novos servidores que entraram na instituição, né, entre técnicos e professores. Mas essa demanda ela ainda é persistente, ainda mais porque a gente teve a retomada dos concursos públicos de uma forma geral e a gente perdeu alguns servidores, né, que fizeram novos concursos, às vezes para progredir em relação à carreira, ou às vezes é de nível médio e fez um concurso de nível superior. Então a gente teve uma mudança desses perfis já contratados, então o que nos fez a necessidade de um novo concurso. O IFRJ ele tem o hábito de contratar uma empresa, né, para contribuir no processo de elaboração do concurso, então a gente já teve várias empresas que passaram por aqui e a gente fez esse novo processo, né, seletivo da empresa que ia fazer o processo e aí finalizamos com a assinatura do contrato. Então essa empresa ela vai fazer todo o processo seletivo dos estudantes, né, que é um processo muito intenso em relação aos nossos cursos técnicos, a graduação e a pós-graduação, e vai fazer também o concurso desses novos servidores. Então a gente tem uma expectativa aí grande com essa retomada dos concursos, que a gente possa ter novas vagas que surgiram, inclusive de muitas aposentadorias que a gente teve, além de aposentadorias, mudança de algumas pessoas que já entraram, saída de alguns para outros órgãos públicos. Então a gente tem uma expectativa aí de ter um concurso ainda esse ano para servidores, sejam professores, sejam técnicos administrativos. A pública ela vem em uma crescente mudança, né? O Instituto Federal do Rio de Janeiro também, pós-pandemia, ele teve vários impactos, né? Primeiro, a gente implementou o Programa de Gestão e Desempenho, né, que é o PGD, que ele permite o teletrabalho. A gente tem hoje uma relação de 40% a 60% para os nossos servidores. A gente tem trabalhado no estudo até para ver quanto esse Programa de Gestão e Desempenho ele também impactou no dia a dia, né? Óbvio que tem cargos que eles precisam de atendimento presencial, né? A gente tem ensino à distância e ensino presencial. Então, essa relação com o estudante, a relação com o público, ela é 100% presencial em muitos momentos, né? Então, a gente precisa também ter essa atuação de alguns cargos que vão necessariamente ter atividades mais presenciais e outros que ainda permitem o trabalho por teletrabalho. O concurso público nacional, né, ele vai ter um impacto grande. A gente está na expectativa de sair o resultado. A gente sabe de muitos servidores que fizeram concurso, né, para novas oportunidades, que é totalmente legítimo, né, buscar crescimento profissional. Então a gente está na expectativa que possa surgir, inclusive, novas vagas para novos servidores poderem vir trabalhar no Instituto Federal do Rio de Janeiro. A gente está fazendo um estudo, a banca ela é contratada pelo número de candidatos, não necessariamente pelo número de vagas. Então a gente tem uma expectativa de cargos mais gerais, que são sempre necessários, assistente de administração, alguns técnicos de laboratório área, que são técnicos específicos para laboratório, tecnologia da informação e comunicação. Então assim, a gente tem uma base inicial, né, de demandas que a gente tem dos campos e na própria reitoria, e tem uma expectativa das novas unidades, né? O Instituto Federal do Rio de Janeiro vai ter 3 novas unidades. Elas estão em processo de implementação, os processos licitatórios para construção. Existe a previsão de espaços provisórios também dessas unidades e muito provavelmente vão surgir vagas decorrentes dessas novas unidades. Óbvio que a gente sempre tem uma política interna de valorização daqueles servidores que já estão e muitas vezes estão precisando até de uma remoção interna e não tem. Então a gente faz primeiro uma remoção interna e depois a gente abre vaga para essas novas oportunidades. Mas em suma, o quantitativo vai ser maior porque vai ter maior demanda. Então a gente estima em torno de no mínimo 50 vagas, mas esse número pode aumentar dependendo do andamento aí da liberação dessas vagas pelo governo federal. Na verdade, a gente tem muita demanda de várias áreas, né? A gente tem demanda de áreas mais específicas de atendimento ao aluno, assistente social, psicólogo, técnicos de assuntos educacionais, porque essa demanda, cada vez mais o nosso estudante, aumenta o número de estudantes, aumenta a demanda, né? E principalmente pós-pandemia, o quanto nossos estudantes dependem desse acompanhamento mais próximo,
no âmbito da assistência estudantil. A gente tem demandas administrativas, né, muitos cargos relacionados à demanda de financeiro, de administrativo, de recursos humanos, né, gestão de pessoas, é uma demanda muito grande. A gente tem demanda de assistentes que vão trabalhar diretamente com os alunos, então isso também é uma demanda grande. A gente tem demandas relacionadas a parte de TI, né? Porque a área de TI ela é muito dinâmica e cada vez mais a gente precisa desse profissional. Porém, a gente não tem exatamente o número de vagas, mas possivelmente vão ser vagas nessa relação de demandas que a gente tem, que envolve o estudante, envolve a parte administrativa e o próprio professor, né? E professores mais diversas áreas. São áreas mais no âmbito da educação básica, né? Matemática, física, química, são sempre cursos que demandam profissionais. E tem aqueles mais específicos, nas áreas de engenharia, a gente abriu novos cursos de engenharia, tem novos cursos de engenharia sendo criados, engenharia de produção, a própria engenharia elétrica, a gente tem o curso na área de educação à distância também, que a gente abriu os jogos digitais, que vai ser à distância. Então, você tem uma demanda grande de profissionais nessas mais diversas áreas. O assistente administrativo, ele é um cargo muito estratégico, né? Primeiro pela importância dele, né? Da possibilidade da gente ter perfis de pessoas que, dependendo da formação, a maioria dos nossos assistentes administrativos, a maioria tem até trabalho na área de graduação, ou seja, por mais que seja um cargo de nível médio, são pessoas que não pararam de estudar, então é um perfil muito qualificado. E aí tem muita procura, né? E obviamente sempre surge mais vagas, mas também em compensação a demanda é muito grande. Então a gente espera que todo cidadão que entende, né, a importância do serviço público, né, e o papel que o servidor público tem e queira ser um servidor público, né, que venha fazer o concurso do IFRJ, porque a gente precisa de pessoas dispostas, né, inovadoras, pessoas que entendam o papel da educação. É muito ruim a gente ter pessoas que não entendem o papel da educação, o papel transformador que ela tem, né, e vem trabalhar numa escola, numa instituição de ensino. E trabalho, né, a gente precisa até entender que o trabalho precisa ser feito com felicidade, com alegria, né? A carreira ela passou por uma recente transformação em termos de salário, vai ter reestrutura, vai ter reconhecimento de saberes, ou seja, tem muita coisa, né, nesses últimos anos que foi implementado, que eu acho que vai ter um retorno muito positivo nessa relação também, né, salário e atividade. Então, eu acho que trabalhar no Instituto Federal do Rio de Janeiro, ser servidor da carreira do Magistério Federal, eu acho que tem grandes vantagens e possibilidades das pessoas serem muito felizes no seu trabalho. E, historicamente, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, ele aproveita todas as vagas que saem no edital, né, isso é obrigatório por lei, mas geralmente a gente consegue chamar além dessas vagas. Porque, como foi dito, existe uma rotatividade, servidores entram, servidores saem, e alguns cargos eles têm uma especificidade muito grande e eles geram pouco cadastro de reserva, mas com uma rotatividade grande. Por exemplo, a área da TI. Tá? Então, a área de TI é um exemplo dos que podem ser, sim, utilizado o cadastro de reserva. A gente primeiro vai colocar na rua esses que é prioridade, mas a gente entende que até dezembro, no máximo, o concurso público para professor efetivo e para servidor já deve estar na rua, e a gente segue a lei dá 60 dias depois da inscrição para começar as provas. Então, o prazo mínimo, aliás, é dezembro. A gente já tem um edital na rua, até porque a gente já começou as tratativas com a IDECAM, de como vai ser o edital, quais são as etapas do processo seletivo e tudo mais. Os nossos concursos geralmente já são, não em todos os estados do Rio de Janeiro, mas naqueles estados que têm campus do IFRJ. Então, no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, principalmente para o professor. A gente prefere que os professores vão fazer a prova de didática, que é a prova de aula, no campus para o qual ele está concorrendo. Até para conhecer o campus, saber qual é a estrutura, o que oferece para ir dar aula. E de técnico também. A gente pretende fazer, pelo menos, nos municípios onde a gente tem campus. Até para facilitar mesmo, até para que a prova seja no campus, né? Os processos seletivos eles duram em torno de 3 meses,
a partir da data da publicação do edital. Então, se a gente tiver o edital publicado em dezembro, em março a gente já tem a homologação. Mas tudo depende de quando a gente lança o edital, dura 3 meses, 4 meses no máximo. De docente que dura mais, porque são várias etapas, e aí dura um pouco mais. Mas março, abril, a gente já tem gente nova chegando na casa. Nós vamos contemplar nesse novo edital os cargos que não estão previstos e que não têm candidatos aprovados nesses 2 outros editais. Então, uma das possibilidades que a gente vem a ter, né, é a questão do assistente administrativo, que é um cargo bastante estratégico e de uma rotatividade grande. Dentro da estrutura dos institutos federais, é um cargo que tem um maior número da carreira técnico-administrativa, tá? Então, assistente de administração, possivelmente a gente vai ter outros cargos como psicólogo, técnico de TI, técnico de laboratório área, analista de TI. São alguns cargos que a gente pode vir a ter nesse concurso, tendo em vista que ou não está contemplado nesses outros 2 editais, ou a lista de candidatos em espera já se esgotou. Tá? E na carreira do Magistério Federal, nós temos os cargos de professor e BTT, que há uma possibilidade de chamada bem grande, né? É claro que isso ainda vai ser definido as áreas, né, os requisitos, mas tanto a carreira técnica quanto a de magistério, a gente pensa em chamar bastantes candidatos. Espera do candidato e futuro servidor do Instituto Federal do Rio de Janeiro é que ele escolha o cargo que ele tem afinidade, que ele venha fazer algo conosco, que ele goste, que ele tenha prazer, que ele se sinta realizado vindo trabalhar, tá? Então, a partir disso, que ele procure no edital os cargos que serão ofertados e ele analise se ele cumpre aqueles requisitos, tá? A partir disso, ele faça a escolha que melhor lhe atender. Alguns cargos exigem a experiência, ela pode ser comprovada por diversos documentos que vão estar contidos no edital, vai estar lá discriminado no edital. Então isso cresce a importância da leitura atenta ao edital para ver se ele possui aquela documentação que comprove a experiência do candidato. A carreira técnico-administrativa em educação e a carreira do Magistério Federal. Tá? Elas são separadas, são criadas por leis distintas. Então nós temos um plano de carreira para os técnicos administrativos em educação e uma carreira para o Magistério Federal. Dentro de cada carreira é definido a estrutura remuneratória. Então é importante que o candidato também pesquise por curiosidade o que espera por ele. Por exemplo, na carreira de técnico administrativo, o salário final ele é composto pelo vencimento básico, ele pode ser acrescido de um incentivo ou qualificação, que é para aqueles servidores que possuem escolaridade superior àquela exigida no edital. Existe a possibilidade de auxílio transporte, conforme a necessidade de deslocamento do servidor e a quantidade mensal, né, desse gasto. Nós podemos ter a situação de ressarcimento à saúde suplementar, que é um auxílio para que o servidor possa pagar o plano de saúde. Isso é uma da estrutura que compõe, né, o contra-cheque do futuro candidato. E na carreira de magistério federal, nós temos o vencimento básico e há uma pequena diferença, né? Nós podemos ter a retribuição por titulação ou reconhecimento de saberes e competências, assim como o auxílio transporte, o ressarcimento à saúde suplementar, etc. Então, é importante que o candidato que tem interesse em trabalhar conosco, ele procure as leis que criaram o plano de carreira e a estrutura remuneratória de cada uma dessas áreas. Isso é um alerta para todos os candidatos. Leiam o edital. O edital é a lei do concurso. Então ali vão estar os requisitos e toda a documentação que ele vai precisar entregar para ser empossado. Ele se anteveja, ele se previna, ele confira se ele possui os requisitos e a documentação, para que futuramente a gente não tenha que colocar em exigência ou que ele até mesmo venha a ser eliminado do certame. Especialmente para os candidatos da carreira de docente, é importantíssimo que eles possuam a licenciatura ou eles tenham a complementação pedagógica. Então, a partir do momento do lançamento do edital,
ele verifique se ele atende esses requisitos. Se ele não atende, se ele tem interesse realmente de trabalhar conosco, que ele busque atender esses requisitos para que ele não tenha nenhum impedimento. A gente, quando faz o concurso, a gente tem a demanda urgente do servidor. Então, a gente tem trabalhado para dar celeridade a esse processo. Obviamente, a gente precisava do trâmite administrativo para a contratação, né, da banca. Mas a ideia é, assim que a gente já finalizou esse processo, a gente já está iniciando as tratativas de identificar essas vagas para a gente iniciar o processo do concurso. Mas a ideia é, assim que a gente finalizar o tempo do concurso, né, que também tem o tempo do processo seletivo, a gente já automaticamente chamar esses selecionados do concurso, né? O IFRJ, se você olhar o histórico, a gente sempre chama mais vagas, né, porque acaba surgindo vagas nesse, né, interstício entre o lançamento do concurso e até a própria finalização do concurso. Às vezes tem aposentadoria, tem pessoas que acabam saindo da instituição e a gente precisa chamar. E o histórico mostra isso, que a gente chama sempre um número maior. Então, o planejamento é que seja isso de imediato, que a gente tem demanda desses servidores já atuando nas nossas unidades. Começar agora em outubro os processos seletivos para aluno e também para professor substituto. A gente começa em outubro, professor substituto para começar já no primeiro semestre de 2025. E para aluno também para o primeiro semestre de 2025, tanto para ensino médio quanto para pós-graduação. Pretendemos ainda em outubro também para transferência externa. A importância é o acesso a uma educação de qualidade que o IFRJ proporciona, tanto de qualidade como gratuita. E para os servidores, além de toda a valorização que a gente tem do servidor, que aí o Heleno vai falar melhor, agora em outubro é o mês do servidor, então o IFRJ se importa com isso, com o servidor, com a pessoa, né? Não é só o número de pessoas que vêm trabalhar com a gente, mas como esse trabalho é desenvolvido. Então, a única certeza que a gente tem é que aqui a gente os servidores que estão, a gente pretende sempre dar o melhor, tanto para o aluno quanto para o servidor que está chegando. Eu estou há 18 anos nesse instituto, né? Fui ex-aluno dessa instituição, estudei, fiz curso técnico aqui, então eu tenho uma relação muito de carinho pelo UFRJ e eu percebo o quanto é importante o trabalho no UFRJ. Primeiro, o poder transformador que a gente faz no dia a dia das nossas unidades, cada curso, né? E aí, muitas vezes a gente tenta compreender que não é só o professor que tem essa relação com o estudante. Os próprios técnicos administrativos acabam conhecendo os estudantes e ajudando ele nesse processo formativo, e muitos marcam esses servidores também, é uma troca que existe. Então, trabalhar no UFRJ é uma oportunidade de ver essa transformação que a educação faz na vida das pessoas, a gente poder acompanhar depois os egressos e ver o sucesso, muitos deles ocupando espaços importantes na sociedade, fazendo essa transformação. Então, como servidor do Instituto e como reitor, eu sei o quanto a gente precisa desses servidores para fazer esse atendimento público que a gente precisa como Instituto nas nossas diversas unidades. Então, falar com as pessoas, né, da importância de vir trabalhar aqui, né? O Instituto, a gente tem vários desafios aqui, né? A educação, ela sempre passa por vários momentos de desafio. Às vezes você tem pouco recurso, às vezes você tem muito recurso, às vezes você tem demanda de expansão, demanda de infraestrutura, mas isso tudo eu acho que faz com que a gente tenha a resiliência necessária para trabalhar aqui. Então espero que todos venham trabalhar aqui, que possam ser nossos servidores e ver de perto aí o quanto que a educação profissional e tecnológica muda a vida das pessoas. O que a gente pede é para estudar, estudem, preparem-se, leiam o edital, até aquelas cláusulas que você acha que não é necessário, essas às vezes são as mais necessárias, que precisam ser lidas. E eu acho que o que mais diferente a gente tem esse ano, na verdade, é na reserva de vagas, que esse ano a gente tem para quilombola também, além de pretos e pardos e indígenas. A gente tem vagas vai ter vagas reservadas para quilombolas. E é isso, estudem, preparem-se, porque está chegando. Ler o edital, né? Como foi falado, o edital é a lei do concurso, e qualquer dúvida que o candidato venha a ter, ela está prevista no edital, tá? Porque nós tentamos prever o maior número de situações
de forma que abarque todos os cargos. Então, o edital é a regra do concurso. É importantíssimo que ele verifique os documentos necessários e o requisito para que ele possa ser empossado no cargo. Isso é de extrema importância. Paralelamente, que ele estude, que ele se dedique com afinco, porque como nós temos visto, atualmente a concorrência por vagas nos concursos, ela tem aumentado e isso tem elevado o nível dos candidatos. Então, a dica é estude com antecedência, não deixe para a última hora, faça revisões semanais frequentes, faça resumos, porque nós precisamos desse servidor preparado, desse servidor dedicado, para que ele venha futuramente trabalhar com nossa equipe e contribuir com a educação, que é a nossa atividade fim. Então, fica a minha mensagem, preparem-se, leiam o edital, venham com dedicação, com esforço, e estamos ansiosos para receber esses futuros servidores.